Fala, meus amigos, beleza? Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem resumida o conceito do índice Basileia. Primeiramente, eu vou explicar aqui como um banco ganha dinheiro, a sua principal função, né, a sua principal atividade para poder rentabilizar, ganhar dinheiro. Nesse caso aqui, existe um banco. E como é que o banco capta dinheiro? Tem diversas formas de um banco captar dinheiro. Uma delas é na poupança, né? Ou emitindo um CDB, né? Uma LCI, LCA. No caso aqui do exemplo, ele decidiu emitir um CDB. O CDB é Certificado de Depósito Bancário. Isso é um investimento de renda fixa. Nesse caso, esse determinado banco lança o seu CDB por um determinado período a uma determinada taxa. Nesse caso, esse banco lançou no mercado um CDB de 10% ao mês. Ou seja, você investe nesse CDB, esse dinheiro entra para o banco, daqui um mês você tira e terá 10% de retorno. Beleza? Só no exemplo, hein, galera? Isso aqui não existe. É só para poder os números redondos e maiores para um melhor entendimento. Nesse caso aqui, você infelizmente ainda não conhece a maravilhosa renda variável e está começando os investimentos e é, decide investir num melhor produto de renda fixa, né, para poder rentabilizar mais o seu dinheiro, etc. Então você vê essa oferta aí no mercado que esse determinado banco lançou e decide investir nesse CDB. O que você faz? Você pega R$ 1.000 e investe nesse CDB desse banco. Compra esse CDB. O que acontece? O seu R$ 1.000 entra nesse banco. Beleza. Daqui um mês você vai retirar, com a sua rentabilidade de R$ 100, terá R$ 1.100. Bacana? Seu dinheiro entra para o banco. O que o banco faz? Ele oferta esse dinheiro para pessoas que estão na busca de crédito, na busca de dinheiro. Aí aparece uma pessoa que está precisando de determinada quantia urgentemente. Nesse caso aqui, como exemplo, eu usei o Matheus, por exemplo. O Matheus precisa de R$ 1.000. O Matheus vai até o banco e pede emprestado esses R$ 1.000. O banco diz: Não, eu te empresto, Matheus, só que eu vou cobrar 20% ao mês. O Matheus fala: Não, tudo bem, eu estou precisando, eu vou pegar. O que o banco faz? Ele pega o seu R$ 1.000 que estava no banco e empresta para o Matheus e cobra do Matheus 20% ao mês. Beleza, passaram-se um mês, o Matheus foi até no banco, pagou os R$ 1.000 que ele tinha pegado emprestado, mais os 20%, que é R$ 200, entrou no banco. O que o banco fez? Pegou esses R$ 1.000 e pagou a você os 1.000 que você tinha emprestado para ele e te deu os 10% prometido que foi colocado no CDB. Ou seja, o banco te deu os R$ 1.100. Porém, o Matheus pagou R$ 1.200 e o banco pagou a você 1.100. Ou seja, 1.200 menos 1.100 sobra R$ 100. O que é esses R$ 100? É o spread bancário. Ou seja, a diferença entre a oferta e a demanda. O que foi? O ofertante você e o demandante Matheus do crédito. A diferença nesses valores é o lucro que o banco teve na operação. Ou seja, o banco ele intermedia a oferta com a demanda de dinheiro. Aqui eu usei como se fosse exatamente o dinheiro seu ficou lá e foi emprestado ao Matheus, mas na realidade funciona com diversas pessoas, em diversas partes, em diversos momentos. Dinheiro entra e dinheiro sai. Aí vai havendo esse casamento. Então, quando você ouvir a palavra spread bancário, o spread é a diferença da operação, a diferença que foi tirada naquela taxa. Ou seja, o banco emprestou a 20% ao mês e o banco rentabiliza a 10% ao mês a pessoa que investe em algum produto dele. Agora, passar para vocês esse outro exemplozinho aqui, ó. Esse determinado banco
você investiu R$ 1.000 nele. No caso aqui, um CDB também. Você nota que entrou R$ 1.000 para o banco. Veio o Matheus de novo e pediu R$ 1.000 emprestado, que ele tinha uma dívida. O seu R$ 1.000 que você colocou no banco, o banco pegou e emprestou para o Matheus. Você nota que você tem um crédito no banco de R$ 1.000. O banco te deve R$ 1.000. E o Matheus, nesse momento, deve R$ 1.000 para o banco. O que o Matheus fez? Pegou esse R$ 1.000 e pagou o Pedro. Ele devia R$ 1.000 para o Pedro. Pagou o Pedro lá, bonitinho, etc. O que o Pedro fez? Ele não estava precisando desse dinheiro, ele decidiu investir ele em um CDB do banco também. O que ele fez? Ele pegou e colocou esse dinheiro no mesmo banco, esses R$ 1.000. Aí trouxe os R$ 1.000. O que o banco fez? Apareceu o João e pediu R$ 500 emprestado, que ele tinha uma dívida. O banco pegou e emprestou os R$ 500 para o João, que faziam parte desses 1.000 que o Pedro havia depositado. Emprestou para o João e o João pagou curiosamente para o Pedro. Ele devia o Pedro também. Pagou R$ 500 para o Pedro. Os outros 500 apareceu o João e pediu emprestado ao banco. O banco emprestou R$ 500 para o João também. Os mesmos 500 que do dinheiro que o Pedro tinha colocado anteriormente. E o João também, curiosamente, devia para o Pedro R$ 500. Então o João pegou e pagou o Pedro R$ 500 que ele devia. O Pedro, bacana da vida, recebeu mais R$ 1.000 lá de dívidas que ele tinha. E ele decidiu desses 1.000 investir mais 500 no banco. Então ele foi e colocou mais R$ 500 no banco. E esse mesmo exemplozinho que eu dei aqui, galera, vocês podem ir infinitamente à frente. O que eu quero passar aqui? Eu não falei em datas e nem em taxas nesse exemplo aqui, mas quero que vocês prestem atenção numa coisa. Vamos supor que o banco seja só isso daqui, o banco não tenha mais nada. É simplesmente esse dinheiro que ele está trabalhando. Você nota que com o seu dinheiro que você deixou nele, os R$ 1.000, com apenas R$ 1.000, ele emprestou 1.000 para o Matheus e emprestou 500 para o Joaquim e emprestou mais 500 para o João. Ou seja, com o seu R$ 1.000 ele dobrou esse valor, ele alavancou esse valor, beleza? Ou seja, se você notar, digamos que os casamentos das datas, dos pagamentos, dos empréstimos sejam exatamente os mesmos, ou seja, o dia que foi emprestado e o dia que será pago será exatamente o mesmo, toda essa operação aqui está sendo confiada no, na índole, na liquidez que o Matheus tenha, que o Joaquim tenha e que o João tenha. Porque se você notar, se algum deles não honrar seus compromissos e não pagar, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Porque se você notar que simplesmente esses R$ 1.000 que o Matheus deve ao banco, se ele não pagar, você não recebe seus R$ 1.000, porque o banco não tem dinheiro. Ou seja, o banco confiou, você confiou no banco e o banco confiou exclusivamente na índole do Matheus para poder pagar ele de volta, para ele poder te pagar. Então você nota que o banco foi irresponsável nessa operação que ele fez. Além de ter alavancado bastante o dinheiro, ele confiou a terceiros. Então, galera, nesse caso aqui, que é um caso hipotético, né? Só um exemplozinho, mas eu acho que deu para vocês notarem que o banco não tinha nenhuma reserva, não tinha nenhum dinheiro, ele simplesmente pegou seu dinheiro e começou a emprestar para outras pessoas, confiando que essas pessoas pagariam na determinada data para poder pagar para você na data que foi colocada para você pegar seu dinheiro, receber, enfim. Então, onde entra o índice Basileia nessa história? O que é o índice
Basileia. Segundo o Banco Central, o índice Basileia procura fomentar boas práticas para regulação e supervisão bancária, com vista à estabilidade financeira internacional. O que seria isso traduzindo? O índice Basileia ele exige que nessas operações tem uma porcentagem desse valor que ele empresta, o banco tem em mãos, uma porcentagem desse valor. Atualmente, no Brasil, a exigência é de 13%. Ou seja, se o banco empresta R$ 1.000, desses R$ 1.000 o banco tem que ter R$ 130 de capital próprio, de patrimônio, seja dele, do banco, lá para poder honrar em um eventual problema financeiro, um estresse financeiro, enfim. Então, como é que funciona? Se o banco fica sem nenhuma regulamentação, se não segue esse padrão, ele simplesmente pega esse dinheiro e vai alavancando, vai emprestando daqui e dali. Uma hora, isso pode gerar um problema gigante. Porque, como vocês notaram aqui, isso aqui ó, pode ser repetido infinitas vezes. E a partir do momento que uma ou duas pessoas não honram, automaticamente a coisa vai se crescendo e enrolando cada vez mais. Um pouco, digamos assim, num sentido de pirâmide, né? Digamos assim que parece. Porque, obviamente, não é assim que funciona, não é nos mesmos dias, nas mesmas datas. Mas só para vocês entenderem, muitas pessoas, coincidentemente, como o volume de clientes é gigante de um banco, muitas pessoas vão acabar coincidindo datas sim ou não. Então, é dessa forma que o banco trabalha. Pega de um para emprestar para outro, pega de um para emprestar para outro. Quando esse outro paga, o banco repassa para aquele outro. E assim vai. E ele vai ganhando o spread, igual eu falei aqui. Assim que o banco rentabiliza. Porém, se chegar igual tivemos crise de 2008, por exemplo, de estresse, que a pessoa fica com medo, decide retirar o dinheiro, enfim, retirar o dinheiro físico do banco, pegar o dinheiro, o papel moeda, pode haver esse tipo de situação. Porque a pessoa decide pegar todo o dinheiro que ela tinha no banco de uma vez só, muitas pessoas decidem, e de repente o banco não tem todo aquele dinheiro no banco. Aquele dinheiro está emprestado, ele tem que receber. Então o banco fica sem liquidez. Então, o que é o conceito do índice Basileia? É deixar um colchão financeiro, né, que eles chamam dentro do banco, para exatamente nesses momentos ele ter uma margem para poder honrar esses compromissos que ele tem e não quebrar toda essa estrutura. Ou seja, o que significa? É, como exemplo, hoje a exigência no Brasil é de 13%. Então, para cada R$ 100 que o banco empresta, ele tem que ter R$ 13 do seu capital próprio guardado ali, parada, para poder honrar um eventual problema financeiro. Então, desses R$ 100 que ele empresta, R$ 13 é do banco e 87 são das pessoas que ele está rentabilizando ali em cima. Então é isso, galera. Espero, né, que esse conceito aí, o conceito do índice Basileia, tenha sido um pouco esclarecido um pouco melhor para vocês aí o entendimento. Valeu, um abraço.